A Revolução Farroupilha. Foram 10 longos anos de guerra que, olha, por muito pouco, não dividiram o Brasil. Mas e se a gente olhasse para essa história de um jeito um pouco diferente? Não só com fatos e datas, mas pelos olhos dos maiores filósofos da história. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar no conflito mais longo do Brasil imperial para entender as grandes ideias que estavam por trás de tudo. Agora, pensem comigo numa cena. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e Karl Marx, todos numa mesma sala debatendo a Guerra dos Farrapos. Parece uma loucura, né? Mas é esse exercício que a gente vai propor aqui. Um tipo de diálogo das sombras para a gente tentar entender as forças filosóficas que moldaram essa década de conflitos. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da conversa. A gente começa arrumando o cenário da guerra, depois mergulha de cabeça no debate filosófico sobre liberdade e ordem. Em seguida, a gente vai se perguntar quem é que estava lutando de verdade. Aí vamos analisar como tudo isso terminou e, para fechar com chave de ouro, o veredito de uma figura central da nossa história. Ok, vamos começar pelo começo, o contexto. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, como também é conhecida, durou de 1835 a 1845, uma década. O que começou lá nos Pampas Gaúchos como uma briga por causa de impostos sobre o charque e um pedido por mais autonomia, foi crescendo, crescendo e acabou virando a declaração de duas repúblicas independentes. Foi uma guerra de 10 anos contra o poder central lá do Rio de Janeiro. E a escalada do conflito foi rápida, viu? Em 1835, a revolta estoura. Um aninho depois, já estavam declarando a República Rio-Grandense. Em 39, o movimento se espalha e eles criam a República Juliana, lá em Santa Catarina. A paz mesmo só vem em 1845, com o famoso Tratado de Poncho Verde. Uma década inteira de guerra. É nesse cenário que o nosso debate começa pra valer. E agora, as ideias entram em cena. A primeira grande tensão dessa revolução é, na verdade, um dos dilemas mais antigos da política. Aquela eterna briga entre a liberdade do povo contra a necessidade de ordem do Estado. E para discutir isso, a gente chamou dois pesos pesados, Rousseau e Hobbes. Se o Rousseau olhasse aquela cena dos gaúchos se levantando, ele provavelmente veria ali a mais pura expressão do seu contrato social. Para ele, não seriam rebeldes, seriam cidadãos exercendo sua soberania popular contra um governo que eles consideravam distante e opressor. Na visão dele, era o povo, simplesmente tomando o destino nas próprias mãos. Um ato legítimo de liberdade. Mas aí, do outro lado da sala, Thomas Hobbes daria uma bela risada de desdém. Ele olharia para a mesmíssima cena e veria exatamente o contrário. Para o Hobbes, o autor do Leviatã, aquilo não era liberdade, era o colapso da ordem. Era o Estado, o Leviatã, que garante a segurança de todo mundo se quebrando. 10 anos de guerra, para ele, não seriam um exercício de liberdade, mas uma década de medo, de caos, arriscando transformar o Brasil num monte de territórios em guerra. Então, a questão é, foi um ato de heroísmo ou começo da anarquia? Só que aí vem aquela pergunta inevitável. Tá, mas liberdade para quem? Para a gente analisar as estruturas de poder que estavam por trás do discurso, a gente traz para o debate Karl Marx e Hannah Arendt. Afinal, foi mesmo uma revolta do povo? O Marx olharia para os generais farroupilhas, suas roupas, suas fazendas, e diria, peraí, não se enganem. Para ele, aquilo não tinha nada de povo. Era uma revolta dos estancieiros, a elite rural do sul, cujos interesses econômicos, principalmente o preço do charque, que era o motor da economia deles, bateram de frente com os interesses da elite comercial ligada à corte lá no Rio. Era, na essência, uma briga de classes entre duas partes da elite. E essa imagem aqui expõe a contradição central que o Marx apontaria. De um lado, você tinha os líderes farroupilhas falando em liberdade e república, mas eles mesmos eram donos de terras e de pessoas escravizadas. Do outro lado, os lanceiros negros, batalhões formados por homens negros que lutaram com a promessa de liberdade, mas que no fim das contas foram traídos e dizimados no massacre de Porongos. A tal liberdade dos farrapos, diria o Marx, tinha dono e tinha cor. Mas aí, a Hannah Arendt veria algo a mais. Ela até concordaria com Marx sobre as contradições, mas o foco dela seria no ato político em si. Para Arendt, o mais importante foi a tentativa de fundar alguma coisa nova. Ao criar a República Rio-Grandense, com constituição, com bandeira, os farrapos estavam, na prática, criando um novo espaço público, um experimento político radical, mesmo que cheio de defeitos. A gente chega então ao desfecho. Como é que se encerra uma guerra de 10 anos? Não é só com batalha, é com muita estratégia. E para analisar as técnicas sofisticadas de poder que foram usadas para acabar com o conflito, ninguém melhor que Michel Foucault.
O Foucault nos apresentaria um conceito fascinante, a diplomacia biopolítica. Nome complicado, né? Mas a ideia é que o Império Brasileiro, de forma muito inteligente, sacou que era mais vantajoso gerenciar e disciplinar a população rebelde do que simplesmente acabar com ela. O objetivo não era destruir o inimigo, mas trazê-lo de volta, pacificá-lo e, principalmente, torná-lo útil para o Estado de novo. E o Tratado de Poncho Verde foi a ferramenta perfeita para isso. A estratégia foi em 3 passos, olha só. Primeiro, a anistia total, ou seja, perdão geral. Segundo, os oficiais rebeldes podiam manter suas patentes no exército imperial. E o passo final, a reintegração. Com isso, o Império não só acabou com a guerra, como transformou uma fronteira que era um problema numa barreira militarizada e leal, uma verdadeira jogada de mestre em controle de poder. Depois de ouvir todos esses teóricos europeus, chegou a hora de trazer o debate para casa. E para dar o veredito final, a gente convida uma figura que pensou o Brasil acima de tudo, José Bonifácio, o nosso patriarca da independência. A visão dele não é sobre teorias abstratas, é sobre a construção de uma nação. Eu quase consigo imaginar a cena, o Bonifácio ouvindo todo esse debate e aí no final falando com aquela seriedade. Senhores, com todo o respeito às suas teorias, vocês se esquecem do principal, o Brasil. Para ele, a discussão sobre contrato social ou luta de classes era secundária. A Guerra dos Farrapos foi, antes de mais nada, uma ameaça real à unidade da recém-formada nação brasileira. O ponto central para o Bonifácio, portanto, era a unidade. Ele sempre avisou que o maior risco para o Brasil vinha de dentro, da desunião. Por isso, ele veria o acordo de paz não como fraqueza, mas como sabedoria de Estado. Num país do tamanho de um continente, a capacidade de perdoar, de costurar os retalhos da nação, era a única forma de mantê-la inteira. Para Bonifácio, a unidade do Brasil era a obra de arte que precisava ser preservada a qualquer custo. E a gente termina com essa pergunta, que ecoa até hoje. O pragmatismo do Bonifácio e do Império garantiu a unidade do Brasil, sem dúvida, mas essa paz foi construída em cima do silêncio de certas contradições, como a traição aos lanceiros negros. A Revolução Farroupilha nos deixa essa herança complexa, o valor da unidade e o preço que às vezes se paga por ela. Uma questão para a gente refletir sobre a nossa própria história.